Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma noite de estudos, de reflexões. O estudo da noite de hoje se fará do livro O Mestre na Educação, autoria de Pedro de Camargo, que tinha o pseudônimo de Vinícius. E o tema de hoje está no capítulo 20, que tem por título Querer é Poder. E a nossa irmã Denise Fernandes, trabalhadora da Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, é quem vai fazer o nosso estudo da noite de hoje. Denise, a palavra é sua. Que Deus te abençoe. Obrigada, Rose. Conforme disse a Rose, Pedro de Camargo nos traz, sob título, uma interrogação muito interessante. Querer é poder? E ele inicia assim: a sentença supragosa, de há muito, de foros de provérbio consumado, mas exprimirá de fato uma verdade? Eis a questão. Eu vou abrir o ecrã e partilhar com vocês a apresentaçãozinha que nos auxilia a acompanhar o raciocínio. Isso. Um momentinho. Então, aos poucos. Vamos visualizar. Querer é poder? Tudo bem aí? Eu vou tirar vocês daqui do meu lado, tá? Pronto. Mestre da Educação, Pedro de Camargo, Vinícius. A sentença supragosa, de há muito de foros de provérbio consumado, mas exprimirá de fato uma verdade? Eis a questão. A nosso ver, empregaríamos o verbo saber em lugar do verbo querer. E diríamos então, saber é poder. Esta máxima é absolutamente verdadeira, nos diz Pedro de Camargo. Aquele que sabe pode, porém, o que ignora não pode, ainda que queira. Dir-se-á talvez, mas o querer conduz ao saber, visto como aquele que quer procura aprender para executar. Mas nem sempre sucede assim. E é justamente esse ponto que tencionamos ferir. Há muita gente que procura, com afinco, realizar o seu querer por este ou aquele meio, desprezando precisamente o processo seguro de êxito, o saber. Daí os fracassos, o desânimo, a descrença e o pessimismo de muitos. Jesus apresentou-se ao mundo no caráter de mestre e, como tal, teve discípulos. Sua missão é educadora.
Remir é educar. Os que são por ele ensinados alcançam por tal meio a redenção. A Igreja de Jesus é uma escola. Ser cristão é matricular-se nessa escola, é tornar-se discípulo de Jesus e aprender com ele a ciência do bem e da verdade. Então, vamos abrir o Livro dos Espíritos na questão 627, e que faz a seguinte questão: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Pergunta Kardec aos espíritos. Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os espíritos superiores nos respondem que Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância. E para que todos o possam julgar e apreciar com a razão, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Na questão 628, Kardec pergunta aos espíritos: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E eles nos respondem: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e que, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades, que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade
está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos, eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então, a gente já vê que os espíritos superiores que vêm nos instruir é para nos auxiliar a aprender, né? Para poder nos portarmos melhores e não mais utilizarmos aqueles atos equivocados que utilizávamos no passado. Voltando a Pedro de Camargo, Vinícius, vamos ao seu texto. Instruí-vos, moralizai-vos. Tal é o lema que se deveria gravar no pórtico dos modernos templos cristãos. Pedis e não recebeis. Não recebeis porque não sabeis pedir, disse o mestre. No livro Escrínio de Luz, a psicografia de Chico Xavier, Emmanuel, no texto Pedi e obtereis, nos dá a interpretação que ele faz a respeito desse pedido que a gente faz. Quem pede a riqueza material e não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo, certamente obtém a fortuna de mistura com amargas provações que nós pedimos normalmente, né? A gente tem o hábito de pedir as coisas materiais. Quem pede a beleza física e não trabalha contra a vaidade costuma receber a graça no equilíbrio orgânico, em associação com dolorosas inquietudes. Quem roga o bastão da autoridade e não se imuniza contra o vírus da tirania e da violência, sem dúvida, guardará o poder humano entre nuvens de maldição e de sofrimento. Quem solicita os favores da inteligência e não se esforça por destruir em si mesmo os germes do orgulho, adquire os talentos da intelectualidade, revestidos das grandes ilusões que arrojam a alma invigilante dos despenhadeiros do remorso tardio. E Emmanuel é muito... eu gosto muito de Emmanuel porque ele é muito enfático, assim, e ele é muito sério, né? Que tem que falar, ele fala. Não é a riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim o mau uso que fazemos dela. Não é a forma aprimorada que perturba a consciência, e sim a nossa atitude condenável na boa mobilização dos favores da vida. Não é o poder que humilha a alma, e sim a nossa conduta menos digna dentro das aplicações dos recursos que lhe dizem respeito. Não é a inteligência que nos projeta aos abismos do infortúnio, e sim nossa diretriz reprovável nos abusos do raciocínio. Pedi e obtereis, ensinou o mestre. Então, Emmanuel, nessa reflexão, faz com que a gente observe que nós temos que aprender a pedir, né? Porque pedimos muitas coisas materiais, mas não são as coisas materiais que fazem um desvio, e sim nós, nosso livre-arbítrio, que utilizamos mal os recursos que a gente pede. Então, a inteligência também
é um recurso que nós pedimos, mas para fazermos compreender e para utilizarmos bem dos outros. E não para utilizarmos a inteligência como forma de manipulação dos outros, né? Ou de apenas retirar para si os seus interesses próprios. E nosso mestre nos diz, e continua o nosso amigo Pedro de Camargo no texto: a questão, pois, é de saber. Eu sou a luz do mundo, acrescentou ele. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, receberá a luz da vida. Eu não vim condenar, mas salvar o mundo. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E isto porque eram mais as suas obras. Porquanto todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, a fim de que suas obras não sejam arguídas. Como se vê, tudo se resume numa questão de luz. A condenação dos que a rejeitam consiste em permanecerem nas trevas. As trevas são o Hades. Quem vive em trevas nada pode, porque tudo ignora. Tudo ignora, porque nada aprende. E nada aprende porque repudia a luz que se lhe oferece. Estes tais estão por si próprios condenados. Saber é poder, repetimos. Aquele que sabe, pode. Aquele que quer e ignora a maneira de realizar o seu querer, não pode coisa alguma. O que vive na luz pode. O que vive em trevas não pode, ainda mesmo que queira. A salvação está na luz. O cristianismo é luz. Jesus é mestre. A escola é o seu templo. E o Espírito da Verdade, em Paris, 1860, nos traz a mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, no capítulo que se titula O Cristo Consolador. No subitem Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. E nos diz o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis ou nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. De tal modo brilha a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. E
encerrando o estudo de hoje, nós voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, em que, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, nas instruções dos Espíritos, eles nos falam sobre a verdadeira propriedade, no item 9. Porque o homem, diz ele aqui, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar neste mundo, deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a posse real, que é a abandonar tudo isso, forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso, o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Então, esse é o espírito de Pascal, que dessa comunicação em Genebra, 1860, se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, e essa a mensagem do nosso querido Pedro de Camargo Vinícius. E fica a pergunta, né, para a nossa reflexão, após esses itens estudados, esse texto de Vinícius. Querer é poder. E voltamos aqui. Nesse pedaço em que ele fala do saber, olha só, que nós pedimos, mas não recebemos. A gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Então, a questão é de saber. Se nós ignoramos, como podemos querer se ignoramos o que queremos? Se ignoramos as consequências? Né? Então, o que nós temos que fazer? Nos instruir, melhorar, aumentar encher a nossa mala, né, para retornarmos à pátria espiritual, com o saber, com a instrução, mas não para guardar para si próprio, mas utilizar todo o saber. E o saber que devemos ter, em primeiro lugar, é esse evangelho maravilhoso que Jesus nos trouxe, que Jesus nos exemplificou e que devemos seguir para poder sabermos o que a gente vai querer, não é mesmo? O Fernando falou aqui que foi o que o Paulo fez. Ele direcionou o querer dele, né? Porque a partir do momento que ele soube o que ele tinha que fazer e que ele soube que ele estava no caminho equivocado, ele deu uma reviravolta em si mesmo, né? Isso. Bom, gente, eu agradeço a atenção de vocês. Esse é o que eu estudei para a gente poder conversar um pouquinho hoje. Nós agradecemos a companheira Denise pelas suas palavras, pelas suas reflexões. Muito interessante essa questão, né? Querer é poder, não. É preciso saber.
para poder alcançar aquilo que nós queremos, né? E saber de acordo com aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Então, nós vamos pedir agora a nossa companheira Carmen para fazer a nossa prece de encerramento. Então, muito gratos por essa noite de estudos. Pedimos a permissão ao alto para encerrarmos esse estudo de hoje, tão pertinente, tão importante, nos remete à questão do saber, à questão do esforço, que nós possamos recolher dessas belas palavras do nosso querido Pedro Camargo e colocar na nossa vida, no nosso querer, naquilo que a gente, no nosso foco, naquilo que a gente empreende, com esforço, com vontade, com energia. E assim como nós aqui encarnados, os nossos companheiros desencarnados possam também agregar dentro da sua caminhada essa vontade, essa energia do esforço, para que o saber se torne mais importante do que o querer. Jesus abençoe a todos nós, os nossos familiares, a nossa existência, os nossos propósitos, que possamos nessa noite recolher tudo de bom que tivemos nesse dia de estudo, para que possamos amanhã acordar mais fortes, com esse saber mais revigorado. Jesus abençoe a Denise, abençoe essa casa, que todos possamos despertar de uma forma melhor cada dia. Graças a Deus. Agradecemos a nossa companheira Carmen pelas palavras e queremos desejar para todos uma boa noite.